Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, rogai por nós. Muito bem, então ontem a gente falou da carta de número 3, ela trata como o dom de fé, né? como a fé é um dom, né? Como a fé é um dom de Deus. E um breve resumo, a síntese muito, né, curta, é que é um dom que age tanto na inteligência quanto na vontade, né? Prepara a nossa inteligência para verdades que não caberiam na nossa inteligência tal como ela é sem o batismo, que recebemos a fé pelo batismo, e também prepara a nossa vontade para conseguir fazer a vontade de Deus, aquilo que Ele quer que nós façamos, porque sem esse auxílio da graça, sem esse dom de Deus, a gente não conseguiria cumprir aquilo que Deus nos pede, né? Os mandamentos, as bem-aventuranças, as exigências evangélicas só são possíveis mediante o auxílio da graça, né? Com o dom de Deus. O dom de Deus, então, age tanto na nossa inteligência, que busca a verdade e deve buscar a verdade, também age em nossa vontade, para que possamos fazer segundo aquilo que aprendemos. A gente lembra daquela frase de São Paulo: penso no bem que quero, mas faço o mal que não quero. Quantos não conhecem a verdade, mas mesmo não conhecendo não conseguem fazê-la? Certamente nós, em algum momento, né, pecamos sabendo que estamos pecando, nos desviamos do caminho do Senhor, e é isso, sabemos o que é o certo, fazemos o errado. Não estamos correspondendo ao dom de Deus na nossa vontade, também na nossa inteligência, claro. Hoje a gente vai falar então como a fé pode aumentar ou se perder. Como aumenta e como se perde. A fé pode aumentar, a fé pode diminuir e se perder, diz o padre Emanuel André. A fé consistindo essencialmente na adesão de nosso espírito à verdade revelada, aumenta ou diminui, segundo seja a adesão mais ou menos firme. Então, é muito necessário que a gente aprenda a fé, né, e tenha essa adesão à fé. A fé, ela cresce na medida que a gente tem essa adesão, né, à fé, e ela diminui à medida que a gente abre mão de viver segundo a fé, segundo aquilo que Deus nos pede, segundo aquilo que vamos aprendendo. Ora, sendo a alma humana ativa por natureza, é indispensável que a sua fé aumente ou diminua. Aquilo que Santo Agostinho falava assim, quem não progride, regride, né? Aquele que não avança vai diminuir. É como, por exemplo, uma pedra lançada ao ar. No momento, enquanto ela está subindo, ela não está caindo. Mas no momento que ela para de subir, ela cai. Assim também a nossa fé. A nossa alma, ela é dinâmica. Se ela não está subindo o cume para Deus, se ela não está subindo em direção ao Senhor, ela certamente está caindo. Então, por isso, a gente nunca vai esgotar, relaxar, pronto, já tenho fé, acabou, faço minhas orações básicas aqui que já estou acostumado e acabou, não. A fé, ela deve sempre galgar um degrau a mais, né? E mais e mais. Então é indispensável que a gente busque ativar a nossa alma para crescer sempre, né? Porque no momento que a gente para, a gente não fica parado, a gente cai. Ela aumenta se a alma avança no conhecimento do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se a alma penetra melhor nas verdades do credo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, já falei aqui outras vezes, recomendo fazer uma meditação do credo, o que diz as verdades de fé, o que o Senhor, o que a Igreja quis que nós crescêssemos ali, está tudo sintetizado, a fé católica está no credo. Se a gente gravar bem o que é o credo, a gente já tem uma boa base para a nossa fé. É claro que devemos desenvolver e aprofundar. Em uma só palavra, se a alma progride no caminho da verdade, aí sim ela vai crescendo.
Mas como a fé requer, juntamente com o assentimento do Espírito, o movimento de piedade da vontade que quer crer, evidentemente a fé também pode e deve crescer pelo caminho da vontade, não só do conhecimento, mas também da vontade, que se submete cada vez mais docilmente, cada vez mais amorosamente à verdade divina. Assim, duas coisas ajudarão singularmente a fé em seu progresso, a saber, a instrução, conhecer, ler o catecismo, livros de piedade, né? Enfim, se instruir na fé e viver essa piedade. Colocar o joelho no chão, rezar, reservar. Se eu posso ir à missa todos os dias, a missa diária, bom, nesse tempo a gente está vendo um momento de exceção, mas se eu posso ir à missa diária, por que eu não vou? Se eu posso rezar o terço diariamente, por que não rezo? Então é necessário não só saber, mas fazer, um esforço, né? Um esforço da vontade para viver piedosamente. Essa verdade não é uma verdade etérea, que fica flutuante, não. Ela se encarna na nossa vida. Se cremos que Deus é Deus e que posso estar com Ele na oração, devo buscar rezar sempre, piedade. A instrução o cristão a encontrará na pregação, no catecismo, nas leituras santas. Recomendo aqui muito ler a vida dos santos, né? Por que ler a vida dos santos? Porque a vida dos santos é o evangelho vivido, é o evangelho posto em prática. Então ali muitas vezes a gente vai alimentar a nossa alma e vai iluminar muita coisa que a gente... Como um santo faria? Poxa, eu li aquilo lá no livro, ele agiu assim, então eu vou agir dessa maneira. Então, ler a vida dos santos é uma coisa muito aconselhável. A piedade consistirá, sobretudo, na fidelidade às promessas do batismo. O cristão, ajudado pela oração e pelos sacramentos, crescerá na fé. Ou seja, você faz a promessa de renunciar ao demônio, ao mal, ao pecado no dia do batismo. Como você renuncia isso? Aderindo a Deus, porque não basta renunciar ao mal. Eu devo querer o bem e o verdadeiro bem. Se eu falar para qualquer pessoa no mundo, né? Você quer o mal, ou então você quer seguir a trilha do demônio, bom, existem os satanistas, mas eu acho que nem eles devem ter consciência do que fazem. Ou estão possessos, né? Porque ninguém em sã consciência, se não for, enfim... algo sobrenatural, preternatural, não sei, mas uma influência maligna para poder ser satanista. Mas se eu chegasse com uma pessoa que não tem muita fé, uma fé rala, mas eu falar assim, bom, você gostaria de seguir o demônio em suas obras? A pessoa normalmente vai falar que não, né? Normalmente não. Mas para viver de fato no bem, não podemos só simplesmente evitar o mal, é fazer o bem. Por isso a gente também, no dia do batismo, professa o credo. Crê em Deus. Credes em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Os padrinhos dos pais. Diz no lugar da criança, creio. E ajudado pela oração, pela piedade cotidiana, pela piedade constante, pelos sacramentos, confissão, comunhão frequente, se possível diariamente, ajudará a crescer na fé. Todo cristão que quer crescer na fé deve vigiar com redobrada atenção contra tudo que for capaz de enfraquecer a fé. Ele deve tomar cuidado para não se deixar levar pelas máximas deste mundo, pois o mundo, enquanto mundo, só se ocupa das coisas sensíveis, das coisas desse mundo. A fé, ao contrário, nos mostra o preço inestimável das coisas invisíveis. O mundo só vê o presente. A fé que nos esclarece tanto sobre o passado, né, quanto sobre o presente, nos faz velar principalmente sobre o futuro. Olha para o passado, esclarece. Estava no pecado, não posso voltar mais. Aquela vida que eu tinha, não posso tê-la mais. Aquilo lá deve servir para mim como aprendizado. Assim como São Pedro negou Jesus, essa lembrança certamente fez com que ele se impulsionasse a nunca mais negar o Senhor, por exemplo, né? Viver o presente, né? Esclarece também o presente. Como eu vou viver o presente? A fé ajuda ali. E também a velar, a cuidar, principalmente sobre o futuro. O que será da minha vida? O que Deus me pede? Como me pede?
O mundo está todo voltado para os gozos da terra, para as alegrias da terra. A fé nos ensina que este é o tempo das privações e das penitências e nos mostra que Deus é o único bem verdadeiro, em que podemos repousar nossas almas e esperar os verdadeiros gozos, as verdadeiras alegrias. Né? Então, vigiar aqui, bom, acho que ele vai dar mais detalhes aqui, mas vigiar, frequentar lugares que me levam ao pecado. Por exemplo, tem que pensar, na época do carnaval, eu falo isso, né? Muito, eu acho que é impossível você frequentar certos lugares, como a Sapucaí, por exemplo. Ou então, alguns tipos desse pessoal que se encontra, eu esqueci o nome, mas enfim, trio elétrico que tem e tal, o pessoal vai para os carnavais por aí. Eu acho impossível uma pessoa ir para um lugar como esse e voltar ao menos sem um pecado original. Com toda certeza a pessoa, eu acho que volta com ao menos um pecado original, um pecado mortal, pecado original, um pecado mortal. Ela volta. Por quê? Afinal de contas, ali tem mulheres seminuas, bebedeiras, é um lugar de inveja, muitas vezes também bloquinhos, obrigado, me disseram aqui, blocos de carnaval. Esses blocos de carnaval, eles são, enfim, alguns assim, se for muito familiar, entre amigos ali, mas mesmo entre amigos, tem que ter um lugar como que se veste, o que se toca ali, o que se ouve ali, porque isso leva ao pecado. Músicas profanas, músicas que te fazem pensar em coisas sexuais. Né? Então, assim, devemos velar pela nossa fé. Né? Porque se não velamos, né, a nossa fé diminui. Ter atenção contra tudo. Sabe, vou sair com os amigos, onde vou, com quem vou estar. E a praia, por exemplo, é algo muito delicado, né? Muito delicado, mas na maioria das circunstâncias não é recomendável. Essas intimidades entre homem e mulher, ambiente de trabalho, não se pode ter, deve se romper. Apertinho de mão, beijinho, abracinho, nada disso. Distância, né? Como dizia Santa Teresa, entre homem e mulher deve haver uma parede, sempre, né? Não pode, como dizia a sabedoria popular, entre o homem e a mulher, o homem é fogo, a mulher é estopa, e vem o diabo e sopra. É assim, então deve se cuidar, não pode ficar brincando com o perigo. Quem, como diz a Escritura, quem se aproxima do perigo, nele perecerá. Então, assim, zelar, né? Nosso discernimento deve ser em que isso me afasta e em que isso me aproxima de Deus. Né? Assim deve ser a nossa régula, né? A nossa regra de vida. Como viver a minha vida aqui, que deve ser cristã em todos os momentos? O que vou fazer agora? Me ajuda a estar com Deus ou me afasta dele? Se me afasta, eu tenho que me afastar daquilo. É preciso, pois, velar para permanecer fiel, quer dizer crente. E quem assim velar verá infalivelmente crescer em sua alma as luzes tão doces, tão serenas da verdade eterna. E quanto mais entrar nesta luz, mais ele provará o quanto o Senhor é doce, o quanto é precioso e inestimável o dom da fé. A gente, para se abrir às verdades reveladas, para escutar a voz de Deus, bom, Deus pode falar em qualquer lugar, mas dificilmente a gente vai estar disposto, nosso ouvido vai estar com a disposição de escutar se a gente estiver em um lugar barulhento. Para quem está no mundo, é uma coisa muito complicada, porque, veja, é difícil hoje em dia. Faço um desafio para vocês. Será que vocês conseguem ficar no silêncio? Muitas pessoas têm dificuldade de ficar no silêncio. É tudo que o demônio gosta, bagunça, barulho. Porque Deus fala na nossa oração através do silêncio. E quanto mais entrar nesta luz, que Deus vai dando pouco a pouco, à medida que nós nos afastamos das trevas, daquilo que pode nos fazer cair nas trevas do pecado, mas ele provará o quanto o Senhor é doce, o quanto é precioso e inestimável o dom da fé.
Ao contrário, toda alma que não velar, que se deixar embalar pelas promessas insignificantes de um mundo que nada tem, que nada sabe, que nada pode, toda alma que não velar verá sua fé diminuir para em seguida se perder completamente. Nenhum caminho de perdição ele é automático. Uma coisa assim, aliás, muito pronta. Quem está em Deus dificilmente vai cair de uma hora para outra, vai começar cedendo e pouco a pouco cedendo, assim você cai num pecado maior. Dificilmente um homem, vamos pensar no homem que é muito fiel à sua esposa, dificilmente um homem que é fiel, conhece a Deus, ama Jesus, se confessa e tal, dificilmente um homem desse, ele vai trair a sua esposa no momento que ele conhecer uma mulher, no trabalho que seja. Comecei dando esse exemplo, vou continuar nele. O que vai acontecer? E isso vale para as mulheres também, dando um exemplo só, mas ele vai começar uma troca de olhares, uma brincadeira, um presentinho, uma saidinha para conversar, para comer alguma coisa depois do trabalho. E assim, pouco a pouco, a alma vai esfriando. Pouco a pouco, a alma vai ficando cada vez mais frágil. Então, aquilo que parecia impossível já começa a se tornar possibilidade. E pouco a pouco, se cai. Se perde, a alma se perde. Ali cai num pecado grave. Então, todo grande pecado tem seu início, com pequenas atitudes. Se tivéssemos olhos para ver o lamentável espetáculo das almas que perdem a fé, lamentável espetáculo, não teríamos lágrimas que chegassem para chorar tão grande infelicidade. É muito triste isso, perder a fé. Alguns perdem a fé logo depois do batismo. Esses não receberam a instrução cristã necessária e suas almas nunca fizeram o ato de fé, botar a fé em prática. Aquilo que eu aprendi, recebi pelo batismo, ter atos de fé. Privado de seu ato, o hábito da fé que nós recebemos no batismo, posto em suas almas no dia do batismo, foi facilmente reduzido a nada. Porque ele não gerou nem sequer um início de costume. É muito raro que as almas que perderam a fé nestas condições a tornem a encontrar. Infelizmente, recebeu o batismo, nunca teve hábito de fé, atos de fé, se perde, dificilmente volta, mas não é impossível. Elas tornam-se estranhas a Deus, quase que avessas, e a nosso Senhor Jesus Cristo, e vivem apenas uma vida terrestre, triste prelúdio de uma morte eterna. Aqueles que acham que conhecem Deus, quantos católicos não são assim? Não, eu já sou católico, sou batizado. Olha, vive minha fé aqui pessoal, aqui na minha casa, no meu modo, enfim, como eu acho que é melhor. E às vezes nunca recebeu uma instrução de fato. Outros perdem a fé pouco depois da primeira comunhão. Esses entram em um mundo descrente, do qual não desconfiam e imaginam que eles que foram ingênuos por terem acreditado um pouco. Poxa, que ingenuidade da minha parte, acreditar naquela fé, coisa pueril, coisa de criança, para enganar quem não tem verdadeiramente uso da razão. Se chega ao pecado mortal, coisa fácil de acontecer, será fácil também perder a fé. Porque a gente começa a ter que justificar os nossos atos e fechar os olhos à pura luz que os havia tornado tão felizes no dia de sua primeira comunhão. Se a gente não vive como pensa, acaba pensando como vive. O que é isso? A gente aprende a verdade. Se a gente não começa a viver conforme aquela verdade que a gente tem na cabeça, conforme a fé que recebi, a gente vai começar a viver e então justificar. Eu faço isso porque de fato, não dá para poder ser tão fiel assim a Deus, Não dá para ser tão fiel assim à esposa ou ao esposo. Não dá para ser tão assim
meticuloso com a minha oração, com a missa de domingo, poxa, não é tão grave. Muitos católicos têm essa consciência como se fosse um pecado. Poxa, né? Eu tinha uma festinha ali, eu tinha um compromisso. Olha, não, é pecado mortal e gravíssimo. Ofender a Deus gravemente. E não se pode perder essa consciência, os católicos. Né? Então, o pecado mortal acaba fechando a nossa mente, porque acaba ela querendo se justificar para poder conviver consigo mesmo, porque ninguém consegue pensar o certo e fazer o errado porque quer. Então começa a fazer o errado, justifica o errado para poder permanecer no erro porque quer, decidiu ficar. Por isso que as pessoas vivem no erro, querem no erro. Tem muitas pessoas que sabem e lutam, e a maioria dos católicos é isso. Sabem a verdade, cometem erros, mas toda hora estão voltando a essa verdade, querem viver, mas muitos acabam abandonando a verdade para poder viver no erro, para justificar sua própria vida e se manter no erro. Ainda outros perdem a fé nas escolas, tanto escolas primárias como escolas superiores. Isso a gente vê muito claramente. Padre Manuel André está falando do século XIX, a gente está no século XXI. Se ele tivesse visto a UF aqui em Niterói, ele falaria muito mais sobre isso, com toda certeza. Essas escolas fazem frequentemente os batizados perderem a fé. Aí não se ensina a conhecer o único e verdadeiro Deus, a saber o Pai, e o Filho e o Espírito Santo. As escolas primárias têm como principal objetivo a formação do plural e do ensino métrico, né, das coisas que a gente pode ver. As superiores só interessa o diploma de bacharel e de doutor, sem falar daquelas onde se ensina consciente e propositadamente a impiedade, o indiferentismo ou mesmo o ateísmo. O que a gente vê nas nossas escolas? Comunismo. Comunismo é ateu. Né? Diz que se dá para coadunar com a fé? Não dá. Muitos papas já condenaram. Isso é demoníaco. Né? Querem revolução, querem destruir tudo. Querem destruir a igreja por dentro. Não podemos deixar. Temos que pedir a Deus muitas e muitas graças, né, para que isso seja, a gente resista. Né? O nome do livro que eu estou lendo aqui, que é muito bom, recomendo a todos, é um opúsculo, Cartas sobre a Fé, do Padre Emanuel André. No YouTube eu estou deixando o link lá para vocês acessarem a página, está no Google Drive, dá para baixar. São 23 páginas esse livrinho aqui, é muito bom, vale muito a pena. Então, vejam, meus caros, a gente tem que ter muito cuidado com a nossa fé. Né? E para uma pessoa resistir a essa pressão toda das universidades, ela tem que estar muito solidificada na fé. Finalmente, esse último trecho da carta de hoje, há os que perdem a fé pelos interesses materiais. Preocupados demais com os negócios entregues inteiramente a especulações financeiras, esquecem seu batismo, negligenciam o cuidado com sua alma e não vivem mais da fé. Não velam mais para que sua fé seja alimentada e perdem-na, talvez mesmo sem sentir, pouco a pouco, como disse, pouco a pouco. Quantos, né, falam assim, nossa, padre, eu tenho que ter fé, tenho que ir à missa, tenho que rezar, mas eu tenho que cuidar da minha família aqui, né, tenho que me sustentar. Tudo bem, é verdade, mas olha, isso tudo é para ser agradável a Deus, mesmo sustentar a sua família, não é simplesmente o sustento material, sustentar na fé. Quantos católicos não têm perdido a fé nesse sentido? Vão, daqui a pouco estão com os cuidados totais desse mundo e perdem a sua fé. Hoje celebramos, né, hoje é dia 1º de maio, celebramos São José Operário, modelo de um trabalhador cristão, né? Trabalhava para sustentar a sua família. Por que ele trabalhava? Porque ele trabalhava para Jesus e para Maria, para sustentá-los. Largava o seu trabalho se fosse necessário fugir para o Egito, fugir para outra cidade, protegê-los, custodiá-los. E é isso que é a nossa vida, guardar a vida de Cristo em nós, que Ele nos deu no batismo. Ó Deus, Deus meu, vós que por vossa graça nos haveis dado a fé, por esta mesma graça conservai-nos na fé. Que Deus abençoe a todos, que a Virgem Maria e São José, dia dele hoje, possam cuidar de cada um de nós, que Nossa Senhora cubra com seu manto
e nos abençoe hoje e sempre e nos guarde na fé verdadeira, aumentando sempre mais, para que encontremos cada vez mais seu Filho Jesus Cristo hoje na nossa vida e também um dia na vida eterna, vendo Ele face a face. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.